Eu quero nessa noite convidar o nosso irmão, este que já foi o meu discípulo, o nosso irmão Cido. O Cido estará compartilhando a palavra do Senhor nesta noite com a igreja. E isso é importante para a gente que está trabalhando com os PGs aqui, entender isso. Esse PG acontecia na casa do Max e da Valéria, uns 4, 5 anos atrás, quando nós iniciamos lá, e permanece trabalhando. E nós viemos para cá e esse povo está aqui conosco, nós estamos lá na oportunidade com eles. Isso é união, são laços que se formam, né? Através da palavra do Senhor, do compartilhamento, que é para a vida toda. Isso é importante para nós, como igreja que estamos vivendo hoje, os nossos PGs aqui, de entender que isso não se restringe apenas a algumas reuniões, mas é uma amizade, são laços que ficam para o resto da vida, tá certo? Então eu vou passar a palavra ao nosso irmão Cido. Vamos aplaudir o Senhor recebendo o Cido. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui, porque aí a gente já está há muito tempo, né? A gente costuma dizer que nós já praticamente somos Guararema. Desculpem, pastor Isaías. Quero agradecer a oportunidade que o pastor me deu, a pastora Cris, e eu já queria de antemão pedir para os irmãos estarem abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 17. Por favor. Amém? Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Senhor Deus, a sua palavra, Pai, foi lida. E agora, Pai, eu quero que o Senhor me use, Senhor. Que a minha boca seja a tua boca, Senhor. Que as palavras que saírem dela, Pai, entrem no coração de cada irmão que está aqui agora, Pai, necessitando de ouvir um pouco da sua palavra. Senhor, usa-me do início ao fim, Senhor. Que nada saia de mim, somente de ti. Amém. Uma situação difícil essa que a gente tem aqui da viúva de Naim. É uma viúva que está ali seguindo o cortejo fúnebre do seu único filho, com a multidão que está acompanhando. Ali ela está sem esperança nenhuma, porque vemos que ela é filho único, que ela não vai ter mais, e viúva, ou seja, ela não tem mais marido, ela não tem mais ninguém por ela vai estar sozinha. E a gente consegue ver 3 fases dessa mulher. Um passado triste, porque perdeu o marido. Um presente amargo, porque está perdendo o filho. E um futuro que, ao seu ver, incerto, porque vai estar sozinha e sem ninguém para ampará-la. O cortejo segue, e podemos dividir esse cortejo em 3 grupos. Naquela época, muitos irmãos já devem ter ouvido falar, porque pelo que eu estou ouvindo aqui, é tudo jovem assim que nem eu, então não sabem o que é carpideiras, mas naquela época haviam carpideiras que choravam no velório. Segundo, os coveiros que estavam ali naquele cemitério esperando para enterrar o filho, o sonho e um futuro daquela mulher. E a terceira, a parte mais triste, a mãe daquele jovem que sentia pela perda, que chorava com muita dor, e aquela multidão que acompanhava ela,
muito triste pela perda dela, muito triste pela situação dela, porque todos ali com certeza sabiam o que seria a vida dela agora. O verso 11 diz que do outro lado, uma multidão dividida em dois grupos distintos acompanhava Jesus Cristo. Era uma multidão e os discípulos. E esses dois grupos têm apenas duas coisas em comum. Os dois estão nesse caminho por causa de Jesus. Os dois estão falando de Jesus. Mas a partir daí, a diferença entre esses dois grupos que estavam acompanhando Jesus se difere. Porque os discípulos querem ouvir e aprender a palavra. A multidão só quer olhar e assistir. Os discípulos seguem a Jesus o tempo todo. A multidão segue até onde convém, até onde acha que é certo, até onde acha que para eles vai estar bom. A multidão quer ver milagres e receber bênçãos. Os discípulos querem ouvir a palavra. Aí eu pergunto para vocês, igreja, qual grupo vocês pertencem? Eu creio que aqui não tem nenhum grupo que está em busca de ouvir, olhar, assistir, buscar milagres e só profecias. Eu creio que aqui tem um grupo que queira conhecer Jesus profundamente, queira andar com Jesus a todo tempo, queira estar na presença dele a todo tempo. Só que se você acabou de descobrir que está naquele outro grupo, eu tenho uma notícia boa para você. Jesus hoje te chama a mudar de lado. Amém? Olha o que diz a palavra em João 6,37. Contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Deus está dando a oportunidade de você deixar de ser multidão e ser um discípulo fiel a Ele. E tem uma parte dessa história que não está no texto, que eu estudando um pouco, eu observei que há 4 portas na história dessa viúva. A primeira porta, a do futuro dela, que se fechará, já que estará sozinha e sem provedor. A segunda porta, a da cidade, por onde ela passará para ir ao cemitério sozinha, ninguém vai mais dar acolhida a ela. A terceira porta, a do cemitério, onde ela passaria e deixaria ali sua felicidade, seu sonho e uma parte da sua vida. A quarta porta encontramos em João 10:9, quando Jesus afirma: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Antes de se encontrar com o cortejo, Jesus, ali com a multidão dele, com os discípulos dele, eles passam em frente ao cemitério. E ao passar pelo cemitério, os coveiros estão ali aguardando aquela outra multidão triste, que está indo levar o corpo daquele jovem para ser enterrado. Eles largam as ferramentas dele. Eles largam as pás, as enxadas. E sabem por que eles fazem isso, irmão? Porque eles veem que uma multidão assim como essa que está aqui no TBC Guararema, como você que está aí na internet nos acompanhando, essa multidão está aqui buscando a palavra. Essa multidão está confiante e ansiando pela glória do Pai. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou ali perto, quando ele se aproximou daquele cortejo fúnebre, ele viu o caixão, ele viu a viúva e ele se compadeceu. Ele se compadeceu da tristeza daquela mulher. E ele foi até ela e perguntou: por que choras? E antes mesmo que ela respondesse, ele disse: não chore. Eu interpretei da seguinte forma: ei filha, não chore, eu cheguei, a vida chegou. Você não tem motivo para chorar. É momento de vida, é momento de alegria. Por que você ainda chora, irmão? Por que vocês ainda choram, igreja? Sabe o que Jesus trouxe? Ele está aqui. Ele está aqui. E ele trouxe seus sonhos, de quem esqueceu os seus sonhos. Ele trouxe soluções para os seus problemas. Restauração pelo seu casamento e pela sua saúde. Creiam nisso. Ele veio ressuscitar tudo que estava morto na sua vida. Deixe Jesus tocar no caixão da sua tristeza.
Deixa Jesus tocar no caixão da sua dor, da sua angústia. Aquele que tudo pode está dizendo para mim e para você: ei, estou aqui, não chores. E se ele chegou, a tristeza saiu. Porque onde Jesus está, não tem lugar para tristeza, não tem espaço para dor, não tem espaço para doença. Porque ele é maior que tudo isso. E Jesus, falando aquilo com aquela mulher, ele vai até o caixão, onde está aquele defunto, e toca no caixão. No que ele toca no caixão, o cortejo para. Ele olha para o defunto e diz... E não, detalhe, ele não chama de defunto, ele chama de jovem. Se nós observarmos, Lucas em nenhum momento do texto, ele fala um jovem, ele fala defunto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para Lucas ali havia um defunto, mas para Jesus havia um jovem. E ele acreditava que aquele jovem estava vivo, ele sabia que ele estava vivo. Então Jesus vai, toca no caixão e diz: jovem, eu lhe digo, levanta-te. Glória a Deus. Irmãos, por quantas vezes você já se sentiu como a viúva de Naim? Por quantas vezes nós já não pensamos, está tudo perdido? Guardem isso no coração de vocês. Deus nunca nos abandona. Assim como ele viu o sofrimento daquela viúva, ele vê o nosso sofrimento, ele vê a nossa angústia, ele vê a nossa dor. Ou você acha que Deus, que foi capaz de parar o vento, acalmar a tempestade, ressuscitar 3 mortos, vencer a morte, deixaria você de lado? Jamais. Jesus vai lá, ele toca no caixão e diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem levantou, começou a falar. Jesus entregou a sua mãe, que já não chorava mais de tristeza, pois Jesus chegou à sua vida e trouxe alegria e vitória. A morte encontrou a vida, e o enterro acabou, virou festa. Apocalipse 3:20 diz, o Senhor diz: preste atenção, estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento maravilhoso que estamos tendo aqui e quero dar um breve testemunho. Esse breve testemunho que eu ia dar seria meu, mas eu estava sentado ali, o Espírito Santo me incomodou para não fazer isso. Então a gente deve obedecer. Então esse breve testemunho que eu vou dar é da minha esposa, que o PG aqui conhece, sabe o que ela viveu em 2012. Após a campanha de 2012, durante a campanha, ela sentiu fortes dores, mas mesmo assim ela falou: eu vou concluir a campanha. Ela foi aos 3 cultos, de todos os dias da campanha. E quando acabou a campanha, ela eu vou ter que ir no médico, eu não estou legal, me leve. Levei ela no médico, ela ficou internada. Foi uma dúvida se era apendicite ou cisto no ovário. E nessa dúvida ficou aquele tempo internado, o convênio teve que intervir, e aí os médicos resolveram tirar o ovário dela. Ela tirou o ovário, foi para casa, passou alguns dias em casa, a dor voltou. Tive que correr com ela para o hospital de novo, só que aí eu fui em outro hospital, busquei outra ajuda. Chegamos nesse outro hospital, o apêndice dela tá ruinzinho, mas vamos tirar. Foi para o centro cirúrgico. Depois que eles tiraram o apêndice, o médico veio até mim e falou assim: o apêndice dela estava inflamado, mas não era para ela estar sentindo tantas dores, mas como eu abri, ele estava inflamado, ele poderia lá no futuro ele dar alguns probleminhas, eu achei melhor tirar. E foi tirado o apêndice dela. Aí ela passou o tempo que tinha que passar no hospital. No domingo ela foi para casa. Numa quinta-feira, ela com dores ainda, ela foi tossir. E nessa tosse ela falou assim: eu não estou aguentando de dor, me leva para o hospital. Tive que correr com ela para o hospital, mas correr literalmente.
Chegando no hospital, foram examinar ela, não conseguiam colocar a mão no abdômen dela, porque ela não aguentava a dor. E o médico falou assim, fez exame e constatou que havia sido perfurado o intestino dela. Havia quase 2 litros de secreção. Ele falou que se a gente demorasse mais meia hora no máximo, ela entraria em óbito por infecção generalizada. Ela foi para o centro cirúrgico, tirou 15 centímetros do intestino, ficou 13 dias na UTI, onde precisou ela estar lá para ser usada pelo Espírito Santo, e ela foi usada. Após ela ser usada pelo Espírito Santo, ela recebeu alta da UTI, foi para o quarto, ficou mais alguns dias e foi para casa. O médico pediu a biópsia, constatou que era doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença autoimune, obrigado, que segundo eles não há cura, e são, para quem não conhece, são bolhas que formam no intestino, e bolsas de ar. Se essa bolsa estourar, perfura o intestino. E ele falou para ela, Beth, o tratamento vai ser você ter que me ver para o resto da sua vida. Na hora ela repreendeu e olhou para o médico e falou assim, doutor, eu não aceito isso na minha vida. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. E se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E se Ele quiser me livrar dessa doença, Ele vai me livrar. Mas se Ele não me livrar, doutor, glória a Deus. Aí ele falou para ela, então, ore bastante do seu Deus, porque Crohn não tem cura. Irmãos, eu fiquei especialista em Crohn em 2012. Tá? Eu pesquisei tudo, eu participei de vários fóruns, né, de vários grupos, e realmente a ciência diz que não tem cura. 3 meses depois do tratamento dela, ela falou, doutor, eu não aguento mais essas indicações, eu quero fazer o exame novamente. Beth, está muito recente, eu não posso pedir um exame para você que pode agravar. Ela falou, eu autorizo, eu faço o senhor faz o papel, eu peço, eu assino, eu quero fazer esse exame. Tá bom, Beth, vamos fazer o exame. Ela fez o exame, quando ele pegou o exame, ele folheava o exame e olhava para ela. Folheava o exame e olhava para ela. Esse exame é seu, Beth? Doutor, esse nome aí, se não trocar o nome lá na clínica, é meu. Seu intestino está melhor que o meu, não tem nada. Aleluia! Ele pegou os exames da Beth, o laudo dizendo que tinha Crohn, o exame dizendo que não tinha Crohn, mandou para um amigo dele nos Estados Unidos, para ele, que é especialista em Crohn. Esse médico mandou a seguinte mensagem para ele: Fernando, eu não sei como explicar, essa sua paciente é um mistério, porque ela não tem Crohn. E como ela disse, doutor, o mistério é Deus. Então, naquele dia, Jesus tocou no caixão, no nosso caixão da enfermidade, porque a dor dela é a minha. Quem é casado sabe disso. E para honra e glória do Senhor, a minha baixinha está ali, ó, firme e forte. Do Crohn só ficou o testemunho, que a gente, sabe, quando a gente para em rodas para conversar, a gente faz questão de testemunhar. Então, meus irmãos, eu quero declarar na vida de vocês que Jesus chegou, como chegou na vida da Beth. Chegou para ressuscitar os sonhos de vocês. Ressuscitou para salvar vocês da enfermidade, libertar de tudo que tem, vamos dizer assim, atrapalhado o andar de vocês em Cristo. Não tenham dúvidas. Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele não abandona os seus. Por maior que seja o que vocês estejam passando, Ele está com vocês. E Ele vai cuidar de vocês como Ele cuidou daquela viúva, como Ele cuidou da Beth, como Ele cuidou de mim, como Ele cuidou de muita gente aqui dentro. E ainda cuida. O que para você pode ser impossível, para Ele é simples. O que você quer que Jesus ressuscite na sua vida hoje? O que falta para você abrir a porta
e deixar Jesus entrar. Jesus te chama hoje para não ser multidão, e sim discípulo. Eu queria poder estar orando pela igreja agora. Amém? Senhor Deus, a sua palavra foi lançada, Pai. Senhor, que a sua palavra tenha, Pai, como eu pedi no início, entrada no coração de alguém, que alguém, Pai, uma pessoa, Pai, que estivesse precisando ouvir a tua palavra, que tenha ouvido e entendido, Pai. Senhor, que essas pessoas que estão nos vendo pela internet, Pai, se um deles estiver necessitando de ouvir essa palavra, que ela tenha entrado no coração, Pai, que isso vai ser o suficiente para nós, igreja, nos sentirmos felizes, Pai, porque essa é a nossa vontade, Pai, que a sua vontade seja feita dentro da igreja. Pai, eu clamo a Ti por cada um que está aqui, Pai. Senhor, que a confiança neles depois da Tua palavra seja maior ainda, Pai, e que o Senhor toque no caixão que eles estão carregando, Pai, e liberte-os, Pai, de toda enfermidade, de toda doença, Pai. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor, por todos que estão nos vendo pela internet, Pai. Visita-os, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém.